oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos, aqui no canal da Seitianoye do Brasil. Sejam bem-vindos. Eu sou a líder da Iluminação, Juliana Jardim, e hoje a gente vai estar batendo um papo com o tema Transforme os Problemas em Oportunidades. Pode ser que você esteja começando seu dia, começando a sua semana, aí cheio de coisas para fazer, cheio de problemas para se resolver, ou também pode ser que esteja chegando em casa depois de um dia de trabalho cansativo, onde já resolveu tantos problemas. E como é que a gente faz para fazer tudo isso de uma forma leve? Como é que a gente lida com todas as situações que acontecem nas nossas vidas, né? Mas antes da gente ir conversar para esse bate-papo, ter um bocado aí de coisas para conversar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que a gente pudesse acionar também as notificações, pois todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui sai um conteúdo novo. Então, aí, quando está acionada a notificação, você já pode estar recebendo esses conteúdos novos e compartilhando com seus amigos e com seus familiares, né? Então, acione e se inscrevam aqui no canal. Também nessa conversa, então, não estarei sozinha, estarei acompanhada dos orientadores, preletor em grau master Alberico Alves Teixeira, preletor em grau sênior Araci Rufo Freitas e preletor em grau sênior Arthur Masaki Canada. Sejam bem-vindos, orientadores, no nosso bate-papo. A Juliana, Araci, Alberico, meus queridos amigos, que bom estar com vocês aqui no Diálogos, a todos também que estão nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigado por você estar conosco e espero aí que a gente possa ter realmente um momento de muito aprendizado. Olá, Juliana, Arthur, Alberico, a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estarmos aí juntos nesse Diálogos, que com certeza será um bate-papo muito legal. Seja um ótimo diálogo para todos nós, é uma alegria realmente também estar com todos vocês, conversando sobre os assuntos do nosso dia a dia, entendendo eles de forma mais complexa, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que quando as pessoas escutam, esse tema, transformando os problemas em oportunidades, acho que tem gente que fala assim, nossa, eu tenho tanto problema, agora eu vou ter tanta oportunidade, né? Vai chover oportunidade. Mas como é que, de fato, fazer isso, né? Porque como é que eu vou olhar para o problema e fazer ele virar oportunidade? Acho que essa é a primeira pergunta. Aí, se a Araci puder estar aí compartilhando com a gente, como é que é essa atitude mental? Como fazer isso de fato acontecer? Como lidar, com que essas experiências, com esses problemas, eles de fato se tornem uma oportunidade para a minha vida? Com certeza, o mestre Masaru Taniguchi, ele nos incentiva a termos no nosso dia a dia uma atitude mental correta frente às nossas dificuldades, fazendo com que elas sejam oportunidades para o nosso crescimento. Nós não devemos fugir das dificuldades, nem devemos encará-las como algo pesado, algo que nos deixe tolhidos, né? Não, a dificuldade, o mestre diz que ela é como um esporte. Temos o alpinista, temos o nadador, que enfrenta várias situações, várias dificuldades para chegar lá no seu resultado. E a nossa vida ela deve ser encarada assim, de forma leve, né? Para que a gente possa, quando chegar lá no resultado, atingir o resultado, que a gente possa sentir aquela alegria, aquela leveza, né? E não como algo pesado, algo que nos impõe alguma coisa de fora para dentro. Só pegar uma comentadinha, viu? A gente está numa grande escola, né? Estamos dentro de uma grande escola
E justamente porque na Seitonoé nós acreditamos que todos nós temos uma natureza divina, somos filhos de Deus. Dentro dessa escola nós estamos ali aprendendo, né, a explorar, a manifestar toda essa capacidade infinita de filhos de Deus. E muitas vezes, quando a gente consegue fazer isso, nossa vida se torna muito alegre, mas também traz muita alegria aos outros. E a gente vai entendendo que isso está intrínseco à nossa vida, há uma certa forma de dizer que nós temos essa missão, né? E na nossa vida nós temos esse propósito, e realmente os problemas dentro desse contexto são as tarefas, né? As lições, o fortalecimento da nossa alma, para que a gente possa vivenciar tudo isso de forma muito bela e boa. Com certeza, acho que uma palavra que foi muito importante aí é o propósito, né? Acho que quando a gente sabe a nossa razão de viver, quando a gente está alinhado com nossos propósitos, naturalmente as dificuldades, elas se tornam uns desafios, igual no esporte, né? Igual foi dito, às vezes a gente é um treino diferente, é um movimento diferente que você vai se colocar, então aí já não passa a ser um problema, uma coisa que te tortura, né? Porque você está buscando através de uma razão de viver, um propósito, sua missão. Não está pautada em coisas materiais, né? Talvez, às vezes, no nosso dia a dia, e se a gente está sofrendo com os problemas, é porque talvez a nossa atitude mental é de olhar aquilo como um fenômeno, algo material. Talvez a gente não esteja buscando as coisas no lugar certo, né? Na verdade, a nossa vida é uma experiência de dia após dia, minuto após minuto, né? Sempre aprendendo alguma coisa a mais, né? Nós estamos sempre crescendo, ampliando, desde que a gente esteja atento, né? Quanto mais atento à vida, mais a gente aprende, né? E o princípio, a gente entender os princípios aí do homem, filho de Deus, de capacidade infinita, e entender as leis da vida, né? E as leis da vida é que nos equilibra, assim, nos conduz de forma adequada. Se a gente agir de forma contrária, né, a gente sofre as consequências, né? Então, a gente já não busca as dificuldades, mas, na verdade, a gente não foge delas também, né? A gente vive de maneira a solucionar, né? Mas essa solução é o aprendizado da vida, expressar a nossa capacidade infinita, ou expressar a nossa natureza divina, né? Do homem filho de Deus. Dá inúmeros momentos, atividades que a gente faz, sempre aprendendo, sempre há alguma coisa nova, como um dia novo, uma vida nova, sempre há um aprendizado, um estudo, alguma coisa nova que a gente tem que aprender, né? E aí a gente vai, dia após dia, esforçando sempre manter a alegria, a gente chega lá, né? Obrigado. É justamente isso que eu ia também complementar, né? Tem muito a ver com como que nós nos posicionamos, como nós nos vemos em relação à vida, em relação a Deus e de quem nós somos, né? Na Seitonoé aprendemos que somos filhos de Deus perfeitos e estamos aqui nessa grandiosa missão de manifestar esse Deus grandioso, né? Então, o resultado da nossa vida, o objetivo da nossa vida, ele não é pautado apenas e principalmente em aspectos materiais, né? Do que seria ter sucesso na nossa vida, o que seria uma vida sem problemas, né? Na realidade, nós sempre vamos ter alguma situação, podemos enfrentar alguma situação, algum problema no nosso dia a dia, mas como nós encaramos esses fatos é que faz a diferença. Quando encaramos sobre o prisma espiritual, o que realmente importa é o caráter, o nosso caráter, né? O caráter que é um disco, um filme de vibrações mentais nossas, é o que causa as ações do nosso dia a dia. Então, para nós mudarmos o que está manifestado no nosso dia a dia, nesse mundo da expressão, é nós analisarmos o caráter. A vida ao nosso redor é como um espelho, né? Então, ela vai refletindo o que nós temos. Todos nós temos um espelho para pentear o cabelo, para escovar o dente de manhã, e Deus fez tudo de forma tão perfeita que para nós vermos como está a nossa alma, nosso coração, como nós estamos manifestando esse Filho de Deus perfeito que nós temos dentro de nós, Ele criou, então, o outro, essa vida de expressão
que reflete aquilo que está dentro de mim. Então, se está refletido alguma coisa que não é boa, basta mudar, né, o meu interior para que aquilo se modifique. Vou só aproveitar aqui, ouvindo aqui os nossos amigos aqui, eu lembrei quando eu entrei na Seitonei, né? Eu comecei na Seitonei quando era mais jovem, tinha uns 19 anos, e qual que era o nosso conceito de sucesso naquela época? Aos 19 anos eu achava que sucesso era ter uma namorada bonita, né? Ser uma pessoa muito rica, ter um carro legal, né? Enfim, acho que ali já estava bom. Acontece que eu não tinha nenhum dos três. Então, como nossa vida era pautada em situações materiais, é claro que é uma pessoa totalmente infeliz, né? E aí a Seitonei veio justamente para abrir os nossos olhos sobre essa questão da verdadeira felicidade, que é de cunho espiritual, né? E como foi colocado aqui das leis que regem a questão do universo, enfim, nós acabamos atraindo conforme nós estamos vibrando. Então, se você é infeliz, você vai atrair situações infelizes. Se você pensa apenas em você, vai atrair pessoas egoístas e assim por diante, em situações como essas. Mas tudo isso, na Seitonei, a gente não fala que é castigo divino, tá? Apesar de existir toda uma lei, uma sabedoria, não é castigo divino. Tudo isso acontece justamente porque nós, dentro de nós, ainda mantemos determinadas situações mentais. Então, o que nós devemos pensar em relação de manifestar essa felicidade é justamente aprendermos que a felicidade está dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. E entendermos, assim, né, que se você se sente pressionado pelo mundo exterior, você sente uma situação de muito estresse, desconforto nesse sentido, você está realmente manifestando uma grande ansiedade, por exemplo, é porque ainda dentro da sua cabeça existem preocupações. Mas qual é realmente a origem dessas preocupações é que você tem que pensar. As preocupações estão relacionadas a questões materiais, ao seu trabalho, às situações, ao problema de recursos, né? Ou os problemas de doenças, ou o que seja. Mas se a gente pensar realmente que nós podemos, que Deus não criou, né, uma coisa importante, Deus não criou nada que seja impossível ao homem, ou nunca criou um problema maior que a sua própria capacidade. Quando eu começo a me assentar, compreender isso, porque a resposta não é de mim, aí naturalmente que eu vou encontrar o equilíbrio, a força e a sabedoria, para que eu possa superar essa questão e voltar à felicidade, ao que é inerente ao homem. Acho que então a gente teve alguns aspectos, né, que é importante, que o que se manifesta, então, através é um espelho, né, então vai refletir o que está dentro de nós. E aí tem dois lados de encarar quando a gente escuta isso, né, acho que um é a gente falar, nossa, será que então é verdade isso, né, porque às vezes a gente está num desentendimento, uma briga, a gente só fala, ai, eu não sou assim, eu não sou desse jeito igual ele está fazendo, né, ou eu não mereço estar passando por isso. Mas também um outro lado é de que se realmente as coisas são um reflexo de mim, eu tenho a responsabilidade e eu tenho o poder para mudar isso. E aí, quando a gente traz essa responsabilidade, também acho que é um outro jeito da gente encarar. Mas é difícil, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente está nesse olhar de desentendimento, ou a gente está passando por alguns problemas mais dolorosos mesmo, a gente ouvir isso, às vezes a gente fica... É difícil de aceitar, né? E eu acho que ter essa mente dócil de aceitar essa situação é o que vai fazer, muitas vezes, a gente ter esse desapego e confiar em Deus, confiar em outras coisas para que aquele problema se desapareça, né? Se concretize aí, então, a harmonia. Mas é difícil, né? Às vezes, esses batem assim, uns questionamentos. Não é fácil, mas é muito importante nós termos incentivo de praticar isso, né? Quando surgir essa situação de desarmonia, essa situação que não me agrada ao meu redor, faça uma reflexão, né? Encontre o seu eu interior, faça uma reflexão e reflita realmente naquela situação que está acontecendo, o que você pode mudar para alterar aquela situação? Porque é um espelho, não adianta você trocar o espelho que a situação vai continuar se refletindo. Não adianta, o mestre diz, você quebrar o espelho, que lá nos caquinhos vai estar manifestada aquela situação. O que realmente é necessário fazer é voltar ao nosso Deus interior e ver aquela situação de fora, como Deus, né?
Então, você vai conseguir, de uma forma imparcial, resolver aquele problema, aquela situação que está lhe apresentando. Porque Deus tem sabedoria divina, imparcial, infinita. E se nós nos colocamos como Deus, que somos filhos de Deus, nós conseguimos, de fora, olhando de fora aquela situação, sob o aspecto da imagem verdadeira, chegar a uma solução muito mais tranquila. Você reflexionar diante das situações, né? Parar e pensar, por quê? Mas não só perguntar por que está acontecendo isso comigo, mas por que eu fiz que criei essa situação, né? E é um passo, uma pergunta mais complexa, né? O que eu fiz para criar tal situação, né? E aí a gente parte para a reflexão, né? Avalia, até a gente entender no interior que é apenas um aprendizado, né? Aqui, na verdade, ou a gente criou uma situação para aprender, para perdoar uma pessoa, para reconciliar, para entender uma situação, para viver uma situação, né? Entender o que é a dor, o que é o sofrimento, às vezes, né? Às vezes a gente vai num espaço da vida e não entende o sofrimento, o que acontece, né? Ou o que acontece com o outro, né? Mas quando você passa por determinada experiência, a gente é capaz de entender. Quando acontece isso, a pessoa vai sofrer isso, aquilo, outro, vai ter dificuldade de tomar decisão, dificuldade até de reflexionar, né? Então, a reflexão é um meio da gente, é a hora que a gente dá um passo para frente e larga o passado para trás. A gente reflexiona e entende, não, eu sou filho de Deus, posso corrigir essa situação e está tudo bem, tudo vai dar certo, tudo já deu certo, né? A gente perdoa quem tem que perdoar, reconcilia com quem tem que reconciliar, agradece quem tem que agradecer e segue em frente. Sou filho de Deus, então eu posso seguir, minha vida pode dar certo, não importa o que aconteceu até o momento, né? Ao agradecer, nós deixamos o passado triste, né? E trilhamos por um caminho para frente, mais livre e melhor. A gente vai reformulando, e aí é reformulação do nosso caráter, nossa personalidade, né? E a gente vai caminhando. E dentro dessa linha da reflexão, né, Alberico, nós podemos dizer que o mestre fala que a dificuldade, o problema que a gente passa, que a gente atravessa, por mais grandioso que a gente pensa que ele seja, nós temos condições de superar. E ele não nos tira nada, pelo contrário, esse processo é um aprendizado que só acrescenta a nossa vida. Hoje nós somos resultado de situações, de fracassos, de problemas que nós enfrentamos e superamos ontem, né? E tudo isso é um aprendizado na nossa vida. Então, a gratidão, o amor, o perdão, eles são fundamentais nesse processo aí de aprendizado e reflexão na nossa vida. E também, nesse esforço, a gente tem que fazer um esforço tremendo, às vezes, para mudar, né? Mudar, por exemplo, a atitude mental, tá? Que vai mexer no nosso caráter, na nossa personalidade. Isso vai exigir, em determinados momentos, para a gente, existe muito esforço. Mas pode-se dizer que Deus também é esforço, né? Dá um esforço. Você precisa aprender uma matéria nova, por exemplo, quem é um estudante, é estudar para valer, né? Ou nós, se a gente não quer fazer, precisa fazer uma oração, nós vamos fazer para valer, né? Quer dizer, você dá um passo para frente, tem que ser para valer, né? Tem que ter esse esforço. Sacudir a poeira, eu posso, eu faço, eu consigo ir em frente, com todo o ardor, com toda a força, naquilo que precisa fazer naquele determinado momento, né? Se é uma oração, se é estudar, se é trabalhar, né? E assim por diante, a gente muda nosso ambiente, nossa situação que a gente está, né? Eu gosto de trabalhar muito a questão aí também, complementando aí o que os nossos amigos estão falando, sobre o conceito de autorresponsabilidade, de saber que tudo que está acontecendo está relacionado à sua vida. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade justamente porque não conseguem entender a questão da lei mental, que é chamada lei de causa e efeito, lei de causalidade. Então, na verdade, aquilo que está acontecendo na nossa vida, realmente, como foi colocado, foi plantado em algum momento no nosso passado, através das nossas palavras, atitudes, pensamentos.
Uma vez eu me lembro aqui que uma pessoa veio fazer uma consulta junto a Seichonoye. Ela falou assim, olha, por que acontece, porque a pessoa foi roubada, foi assaltada. Aí é muito difícil você justificar uma situação dessas, né? Você assim, poxa, justamente porque a pessoa ela fala assim, mas eu não assaltei ninguém, não roubei ninguém, por que isso aconteceu? E aí o preletor fez aquela reflexão. Será que será que você não está falando ou pensando mal de alguém? Ou falando para outras pessoas sobre os seus defeitos? Porque, embora não esteja roubando, né? Mas qual que é o roubo? O roubo do prestígio. Está tirando a outra pessoa o prestígio dela. Então, de certa forma, ela está roubando mentalmente e aquilo acaba sendo atraído na vida dela dessa forma, né? Então, mas para a gente não ficar apenas nesse caso, o mais importante é assumir o controle da vida. Quando você entende que o que você planta, você colhe, você vai aprendendo, você precisa selecionar as sementes certas na sua vida, né? E as sementes certas que a Seichono ensina, as sementes do bem, as sementes boas, as boas palavras, a alegria, né? Porque naturalmente é o que você vai colher. E se ainda tiver vindo situações negativas, mesmo você plantando sementes boas, o segredo é persistir, é persistência, né? Em você continuar com as boas atitudes, porque naturalmente, talvez essas que estão vindo agora, umas situações negativas, seja porque lá atrás, quando você ainda não sabia de tudo isso, né? Ainda está lá saindo essas ervas daninhas, mas que a partir de agora, como você já aprendeu, você só vai colher coisas boas, porque você só está plantando coisas boas. Acho que persistir, né, é importante, porque muitas vezes a gente quer mudar e a gente tenta uma vez, tenta duas. Chega até a situações que você nem tem mais força, você não sabe mais o que fazer, né? E acho que nessas situações o que a gente não pode fazer realmente é desistir, né? A gente confiar em Deus, confiar no que realmente tem existência verdadeira, né? Porque todas essas ervas daninhas, né, como foram ditas, que estão aparecendo, muitas vezes não têm existência verdadeira, não foram criadas por Deus. E elas vão sair, né? É natural que elas desapareçam. E aí a gente precisa ter essa fé. Porque às vezes o tempo para elas desaparecerem não é o tempo que a gente espera, né? Às vezes a gente quer que as coisas assim, né? Falar, eu falei coisas positivas o dia inteiro, amanhã minha vida tem que estar perfeita e maravilhosa, né? Nesse sentido. Então, a gente também dar o tempo para que as coisas aconteçam, né? Não é no nosso, é o tempo de Deus, não no nosso, né? Então, acho que ter fé e persistir é importante para a gente transformar, né, a nossa vida. E muitas vezes, Juliana, a gente quer resolver sozinha a situação, né? A gente quer resolver de qualquer jeito e vai empurrando e vai vendo a situação sobre esse prisma aí no dia a dia, sobre essa situação e quer resolver de forma material, sobre o prisma material, e chega num momento que a gente não sabe mais o que fazer. A gente pode estar numa situação, talvez alguém que esteja aí nos ouvindo, nos acompanhando, possa estar numa situação muito difícil, que ela não vê mais saída na sua vida, né? Mas sempre tem uma saída. Eu gosto muito do livro 365 Itens para Alcançar o Ideal, do mestre Masaru Taniguchi, o volume 2, que ele diz assim, quando você não sabe mais o que fazer, quando aquele problema parece que esgotado, que você não tem mais força, olha a solução que ele dá. Entregue o seu fardo a Deus. Entregue o seu sofrimento a Deus. O seu sofrimento começará a desaparecer, pois Deus é força infinita. Quando o fardo da vida começar a pesar muito nas suas costas, solte da sua mente o pensamento de que você está carregando um fardo e sorria mentalizando. O fardo nem existe, ele está só se manifestando, está só se expressando. Esse fardo que você acha que não tem mais solução, ele não tem existência verdadeira. Aí nós chegamos numa parte importante no ensinamento da Seichonoye, que é a prática da meditação Shinsokan, né? Então, praticando a meditação Shinsokan,
uma meditação zen, ver e contemplar Deus, nós entregamos esse fardo a Deus, né? E daí, com a nossa mente serena, com a nossa mente ligada à mente divina, a solução, ela aparece, ela vem. Aceite no IE, deixa eu entrar aqui um pouquinho aqui, dá uma visão para a gente extremamente fundamental diante das dificuldades. E a visão do bem, que só existe o bem, né? Que Deus só criou o bem, que o mal não existe. Então, quando a gente, nesses momentos de desespero, a única coisa que a gente consegue, às vezes, clarear isso, né? Que só existe o bem, só existe a perfeição. Então, tudo vai se ajustar no lugar. Se a gente manter essa mente calma, serena, né? Só existe o bem e a perfeição. E aí entra a meditação, né, Araci? Entra aí que entrar como uma criança, deita no colo da mãe, né? Deita no colo da mãe, entrega tudo agora. Mãe, e como se fizesse, mãe, agora eu entrego toda a minha vida a você, né? Mas só existe o bem. Então, a gente tem que pensar, estou deitando num colo, mas num colo somente do bem. Não existe o mal. E tudo se ajusta em seu respectivo lugar, né? É o momento que a gente entrega, como entregar no colo de uma mãe, para receber todo o amor de Deus, né? Que Deus é esse amor infinito, que nos abraça, que nos perdoa, que nos abençoa, que cuida de nós, que faz prosperar, que faz crescer, desenvolver, avançar, nos auxilia a corrigir todos os fatos negativos, né? Entrando nesse colo materno de Deus, né? E o paterno, que é a sabedoria, como proceder, né? Eu não tenho muito o que comentar aqui depois dessas explicações maravilhosas aqui sobre psicóloga da Araci. Mas, assim, só para complementar no seguinte ponto, né? Se nós acreditamos que somos filhos de Deus, é muito importante que, diante das situações, muitas vezes a gente acaba reagindo à situação e não reflexionando sobre a situação. Ou seja, se você reage com a mesma medida. Você vê mal, reage com mal, certo? Você vê problema, reage no problema. Sempre se fala o seguinte, né? Que você tem que focar a solução e não o problema. As soluções, como foi colocado, é ter alguma visão diferenciada, mas, na verdade, realmente é pensar. Se nós somos filhos de Deus, pensar como Deus. Se nós acreditamos em Cristo, pensar como Cristo agiria, como Deus age. Porque se você for pensar, ele não teria duas medidas. Não agiria para uma pessoa assim, para a pessoa de outra forma. Ou seja, né? Existe uma sabedoria para conseguir agir de forma com amor e sabedoria e fazer o bem em todas as circunstâncias. Então, a gente precisa serenamente, né? E como foi colocado, o serenamente, continuamente, depende muito disso, né? De nós praticarmos coisas boas, como a meditação Shisokan foi colocado. A meditação Shisokan, ela é algo realmente muito importante. Assim como a gente se importa com a higiene pessoal, né, com escovar dentes, outras coisas que a gente está habituado, a gente precisa aprender também a fazer a higiene mental, né? Cuidar do renascimento mental, da higiene mental, para que a gente tenha somente pensamentos bons, né? E voltar a nossa mente, a nossa mente Deus, que existe entre nós, que através dessa reflexão, dessa meditação profunda e também, ao mesmo tempo, muito simples de ser feito, né? Que você pode realmente fazer coisas incríveis na sua vida e mudar totalmente, né, a forma de encarar o seu dia a dia, de forma muito positiva e de forma maravilhosa. A meditação Shinsokan, ela é básica na nossa vida e básica também para nós enfrentarmos os nossos problemas diários que surgem, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com uma moça que estava trabalhando num escritório e ela disse, eu trabalho há anos lá, mas tem uma pessoa trabalhando lá e eu não consigo me relacionar com ela, não está dando certo, eu vou sair da empresa. Eu disse, mas o que está acontecendo? Não, é um conflito entre nós, eu não consigo trabalhar, não tem mais ambiente de trabalho.
E conflito, na realidade, não existe. Nós aprendemos na Seitonê que só existe o bem, só existe o que Deus criou. E todos nós somos filhos de Deus perfeitos, né? Então, eu orientei para praticar a meditação Shinsokan. E durante a prática da meditação Shinsokan, visualizar essa colega de trabalho de forma amorosa, abençoando-a, né? E sempre que ela visse alguma situação, que ela estivesse fazendo alguma tarefa de forma correta, de forma legal, que ela anotasse ali numa folha, na agenda dela, minha colega, ela entregou tal tarefa, minha colega é eficiente, ela fez isso, minha colega fez um gesto de carinho. Eu disse, uma semana, pode ser, você dá uma semana, uma oportunidade de uma semana para fazer esse exercício, meditar e visualizar a imagem verdadeira dessa pessoa. Não tome uma decisão assim, hoje eu vou sair, eu não aguento mais. Vai colocar aí uma vida aí de sucesso dentro da empresa por causa dessa situação, quando não há necessidade. E ela realmente, né, topou, começou a praticar a meditação Shinsokan, a se sentir abençoada como filho de Deus, a fazer esse esforço, esse treinamento de ver essa colega que estava em atrito como filha de Deus e anotar, né, esses pontos positivos que aconteciam no dia a dia. E no 5º dia lá, ela já estava assim, totalmente harmonizada. Então vejam que ensinamento grandioso que nós estamos. Eu mudo a minha forma de ver a pessoa. E a pessoa, ela vai manifestar o que ela é. Ela é filha de Deus perfeita. Eu não vou mudar o outro. Eu vou mudar a minha forma de ver aquela situação. E aquela situação, ela vai se transformar. Nós precisamos ter coragem realmente de anular o nosso ego, de eu tenho razão, eu tenho que ser como eu quero, e nos colocarmos nesse patamar divino de filhos de Deus perfeitos que nós somos. Nós estamos falando da meditação Shinsokan, né? Mas o que é isso? A gente tem esse livretinho, né? Livreto da meditação Shinsokan. O que a gente faz, né? O que a gente faz na meditação? A gente visualiza, contempla os atributos de Deus, né, que a gente chama aí, conhecidos, principais, que é a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita. Então, a gente passa a ver no outro esses dons divinos, né, que, na verdade, esse é o lado do que nós dizemos que é o bem, que é Deus, que é somente o bem. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, para nós, é amar a si próprio, e para o outro, amar o próximo, e ver esse lado perfeito que existe dentro do outro. Não o aspecto físico, mental, mas o aspecto criado por Deus, né? A gente passa a ver esse lado divino. E a pessoa dotada de sabedoria, de amor, de alegria, de harmonia. Então, a gente passa a ver esse lado bom deles, o lado da riqueza infinita, não há carência nenhuma, né? Então, a gente está usando a nossa mente, o nosso pensamento, para visualizar, contemplar esse aspecto que foi criado por Deus, né? E aí ele manifesta, daí ocorre a reconciliação verdadeira, né? Ocorre até, de certa forma, também uma cura, né? Seja até física, porque harmonizou, reconciliou, voltou para o aspecto correto, porque Deus não criou doença, não criou infelicidade. Talvez alguém pode pensar, mas e as guerras? Deus também não criou. Quando emitimos ondas de ódio, nós estamos gerando uma condição que haja uma guerra, né? Mas se eu emito a onda de amor, passo a ver o amor, então esse fogo, vamos dizer assim, da guerra, do mal, desaparece. E surge a luz do amor, do bem, que nos abençoa aqueles que estão à nossa volta, a todos os seres, né? Esse amor vai envolver todos os seres também, tá? Envolvendo toda a natureza em si, né? Hoje nós vemos um mundo passando por grandes dificuldades aí com dengue, né? Hoje dengue, teve o Covid, quer dizer, através de vírus, pequenos seres que nos atormentam, né? Mas nossa mente tem que harmonizar, se ajustar, se reconciliar de acordo com esses dons divinos, né? Que a gente tem que entendê-los, contemplá-los, visualizá-los o tempo todo. Isso nós chamamos de meditação, né? A gente concentrar a nossa mente naquilo que é real,
que é eterno, indestrutível e imortal. Não o que é temporário, né? As doenças, a infelicidade, parecem existir, mas não existem, são coisas temporárias. À medida que eu mudo a minha mente, que eu consigo entender, compreender, voltar para esse aspecto natural, né? O nosso aspecto natural criado por Deus, aí sim manifesta o aspecto saúde, que é natural, a felicidade, a riqueza, e é natural também, né? Muito obrigado. Tem uma dica aí para quem ainda quer saber mais, né, da meditação Shinsokan. No canal a gente tem também aí vídeos explicando, tem a meditação Shinsokan, então também vai lá conferir. E eu acho que também um outro aspecto importante, né, da meditação Shinsokan, porque às vezes na nossa mente a gente tem crenças limitantes que a gente nem desconhece, assim, não é uma coisa consciente, né? Às vezes tem algumas coisas acontecendo na nossa vida que tá lá no nosso subconsciente guardadinha, que a gente não tem nem ideia consciente disso, né? Por exemplo, às vezes a gente tem a crença de, nasci pobre, vou ser sempre pobre, né? Ou alguma coisa assim, ou de que não sou capaz, né? Não tenho capacidade para isso, não sou inteligente. E aí essas crenças que estão lá no nosso subconsciente é que vão, às vezes, manifestando situações dessas desarmonia. E quando a gente faz a meditação Shinsokan, a gente também vai eliminando essas impurezas ali no nosso subconsciente. Até que eu acho que é muito coletivo, que às vezes a gente vê, é a questão como a gente lida com os erros e com os fracassos no nosso dia a dia, né? Às vezes alguém fala, você errou, a gente já fica até se sentindo meio mal, né? Já dá um aspecto meio negativo. Ou, eu tenho medo de fracassar, você já nem tenta, não dá nem a coragem, nem a oportunidade de fazer algo diferente, porque você já tem medo de fracassar. Isso, às vezes, está muito no nosso subconsciente, né? Aí essa insegurança e esse medo, às vezes, nos paralisa. E aí, isso que não pode acontecer. Às vezes, a gente deixa de ter uma oportunidade por conta dessa paralisia, né? Do nosso medo, das nossas inseguranças e de errar. Só quando a gente tenta fazer algo, a gente faz uma tarefa que a gente pode ou acertar ou errar. Então, nós precisamos realmente fazer acontecer na nossa vida, né? E os erros, os fracassos, eles fazem parte. Nós temos, além da meditação Shinsokan, três práticas importantes, né, na Seichonoye, para que a gente possa colocar esses aspectos positivos do nosso subconsciente e diminuir os fracassos na nossa vida, que é a meditação Shinsokan, a leitura de livros, sutras, revistas sagradas e atos de amor e caridade. E como dica, a gente tem um livro maravilhoso, que é o Livro dos Jovens, que o mestre tem um artigo, O Misterioso Poder do Fracasso. Veja, nós estamos falando aqui sobre a imagem verdadeira, sobre esse ser divino que nós somos. E na página 153 ele diz: o fracasso possui um misterioso poder que nos ajuda a extrair a força espantosa que está oculta dentro de nós. Diante de algum perigo iminente, qualquer pessoa consegue produzir uma força muitas vezes superior ao seu normal. As dificuldades transformam os anões em gigantes, isto é, as pessoas medíocres em heróis. Então, o mestre diz, vamos agradecer as dificuldades, porque elas fazem com que a gente consiga extrair, consiga manifestar essa força gigante que todos nós temos dentro de nós, né? Então, é muito importante realmente essa nossa atitude mental em relação ao que está acontecendo no nosso dia a dia. E é praticar e persistir, não tem outra fórmula. Bacana, viu? E você falou agora das três práticas, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente falou da meditação Shinsokan, a segunda prática, você citou aqui da leitura de livros sagrados, enfim, e inclusive trouxe aqui o Livro dos Jovens, né? É muito importante que nós vamos desenvolvendo autoconfiança através das situações que aparecem na nossa vida, e não sucumbir diante delas, né? E não achar que a gente não tem capacidade infinita. Muito pelo contrário. O que nós precisamos, muitas vezes, é alimentar o nosso ser, né? Primeiro, às vezes, da forma até intelectual, que às vezes ali, no começo, ler um livro, mas depois começar a sentir o livro também, sentir que aquilo está falando com você, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Que existe uma história que fala sobre a segunda prática, né? Da Seichonoye, que é os três porquinhos e o lobo mau. Ninguém entende por que fala isso, mas olha só, né?
A primeira casa era de palha, ele assopra e vai embora, né? A segunda é de madeira e tal, mas só lá, quando está fortificado, é que realmente a casa é sólida. A casa sólida, nesse caso, eu estou falando assim, né? Que a nossa mente, ela tem que estar alimentada de coisas positivas, de pensamentos positivos, de palavras da verdade, de boa literatura, de boa biografia de pessoas de sucesso. Porque isso precisa estar conosco. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba sucumbindo, porque em algum momento eu recebi sugestionamento. Ah, você não consegue porque você é assim, você nasceu nessa idade, que você tem um pai assim, uma mãe assim, né? Enfim. Ah, é porque ninguém nunca tentou isso, né? Então, a gente acaba sucumbindo em relação às crenças que estão aí fora. Mas muitas vezes a gente precisa trabalhar dentro de nós essas crenças. E a gente precisa estar alimentando com as palavras da verdade, né? Sempre dando à nossa consciência esse subsídio, né? De boas palavras. E a Seitonela tem a coleção A Verdade da Vida, a coleção A Verdade, diversos livros aqui, para que a gente possa realmente melhorar a nossa capacidade. Outro ponto importante também, dentro da questão de você trabalhar a questão dos problemas, realmente, como foi falado, trabalhar a gratidão. Trabalhar a gratidão. E aqui no livro Concedão de Potencialidade Infinita, na página 110, coloca assim: a gratidão é o melhor caminho que nos possibilita fazer da queda uma oportunidade para aprender com a experiência e nos aprimorar espiritualmente. Ao aceitarmos com gratidão os reveses da vida, alcançamos a serenidade espiritual e conseguimos criar uma base firme para o verdadeiro crescimento. Então, mesmo daquilo que parece uma grande queda, na verdade, você pode extrair o sentimento de gratidão. Às vezes não é fácil fazer isso, né? Fala assim, o cara tá falando aí, esse pretor tá falando aí, porque não tá vivendo a minha vida. Mas quando... Só que é o que a gente fala, busca lá dentro, né? Uma vez uma das situações da minha vida é que eu fui demitido e eu me achei de forma muito injusta, né? Só que aquilo, na verdade, foi justamente o princípio para eu começar uma nova carreira, a qual estou até hoje, né? Então, aquilo que antigamente eu falava, talvez em algum momento tenha falado alguma palavra negativa, vamos dizer assim, a respeito da pessoa, hoje eu chamo de anjo. Foi um anjo na minha vida, né? Ou seja, né? Às vezes não, sempre, né? Sempre a gente consegue extrair coisas positivas das situações quando nós temos essa postura de aprender a agradecer a todos os fatos que acontecem na vida, a todas as pessoas que aparecem na vida e todas as circunstâncias, né, a qual nós temos. Aí, quando você está com sentimento de gratidão, pode ter certeza que a sua mente ela está galgando, ela está sintonizando tudo aquilo que é bom, que realmente vai lhe trazer felicidade e sucesso. Compartilhar um pouquinho também, você fez eu lembrar agora, né? Eu também passei por uma situação, acho que quando a minha irmã faleceu, né, em 2013, talvez as pessoas... É muito dolorido, né, a partida de um ente querido, muitas vezes, né? E a gente sente isso. Mas hoje, quando a gente está solidificado, né, no que existe de verdade, naturalmente a gente consegue agradecer, né? Hoje eu consigo agradecer a partida da minha irmã para o mundo espiritual, porque me fez uma pessoa diferente, fez quem eu sou hoje, né? Fez essa Juliana que acredita em Deus, que consegue ver o mundo de uma forma real, né? Com um aspecto mais positivo, com mais empatia. Então, não importa as situações que a gente esteja passando, quando a gente volta à nossa mente, a gente consegue agradecer o que a gente tem, a gente vai conseguir olhar até as situações mais dolorosas das nossas vidas como um aprimoramento para o nosso caráter, e aquilo vai fazer parte de quem você é. E aí você vai conseguir agradecer isso. Então, não deixem de agradecer. Eu acho que quando a gente tem essa mente que agradece, a gente está solidificando, a gente está construindo a casa ali do porquinho, né? Com a casinha de tijolos. E aí não importa o que aconteça na nossa vida, a manifestação que apareça, vai naturalmente, a minha postura diante disso vai ser de Deus, de manifestar Deus. E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai aprimorando cada vez nossa alma, que é o nosso objetivo aqui nessa vida, né? Então, acho que agradecer, praticar as meditações de Shinsokan, as leituras de Sutra, tudo isso vai solidificando a nossa base, né? Nossa fé verdadeira.
Acho que a gente Então, pode... agradecer e abençoar realmente é fundamental na nossa vida, né, Alberico? A gente precisa agradecer e precisa abençoar. Que nós temos, assim, situações, são escolas da vida, que nós estamos na escola, então nós temos lições, né, que nós vamos passando por elas, e se a gente vai agradecendo e abençoando aquela situação, nós vamos nos formando naquela etapa, naquela classe, e vamos galgando outros rumos, né? Se a gente maldiz, se a gente recebe a situação de uma forma negativa e não aproveita a oportunidade de crescer naquele momento, a lição vai voltar. Nós vamos ter que repetir aquele ano, né? Então, por isso que é importante nós termos essa atitude, né, Alberico, de agradecer e abençoar a situação que se apresenta, por mais difícil que ela seja, para nós passarmos, né, naquele ponto ali e seguir adiante a nossa vida, com mais leveza, com mais alegria. Acho que é por aí, né? Com certeza. Acho que é alegria, né? Viver a vida com alegria, né? É importante. A gente está chegando, acho que nos nossos minutinhos finais. Acho que a conversa rolou tanto, né? Passou até rápido essa conversa. Então, a gente está chegando aí nos minutinhos finais. Se cada um dos preletores agora quiser fazer uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando. Na verdade, aqui, em relação ao que nós estamos falando sobre assuntos, problemas, né, e da responsabilidade. Creio que hoje a gente teve essa oportunidade de explanar um pouco sobre a Seichonoye. E antes da gente entrar na mensagem, nós falamos sobre as 3 práticas e a gente acabou não comentando tanto da última, né, que fala justamente sobre praticar e manifestar o amor ao próximo. Nós precisamos ter isso em relação à nossa vida de uma forma prática e contínua. Nós nascemos realmente com uma índole boa e que nós podemos realmente fazer o bem sempre a todas as pessoas. E que isso, na verdade, vai dar o norte, as boas coisas na nossa vida e também a forma como nós vamos agir, como vamos tomar decisões. Então, na verdade, é muito bonito, mas precisa ser colocado em prática. Porque quando você coloca em prática, você está cumprindo, dentro do seu íntimo, a missão que Deus lhe deu, né? E sobre isso, é preciso, e pode ter certeza que quando você tem essa índole boa em relação a fazer o bem, a fazer situações boas, naturalmente, que também vai surgir boas ideias. Os problemas, eles vão se sucumbir, vão ser resolvidos através de você já estar conseguindo desenvolver esse Deus grandioso quando ele está chegando a outras pessoas, porque aí vai criar uma atmosfera favorável, você vai estar com uma autoconfiança muito boa, as pessoas você vai encontrar colaboradores, né, dentro desse caminho. Então, é muito importante que a gente também saia com, hoje, essa convicção de que eu posso fazer não somente a minha vida maravilhosa, mas também criar um mundo maravilhoso, uma família maravilhosa, manifestar meu amor e sentir que dentro de nós temos toda essa grande capacidade. Eu não poderia deixar de agradecer essa oportunidade de estar com grandes amigos aqui e realmente abençoar todos, né, que estão no diálogo de hoje. Então, é uma alegria realmente nós estarmos falando, né, mais uma vez com as pessoas que estão aí no canal e realmente trazer a felicidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, fazer com que ela seja algo real, e não algo que esteja só em livros, né, que seja só uma poesia. Nós realmente temos a missão de sermos felizes e fazer o mundo feliz ao nosso redor, né? E a Seichonoye, ela é uma filosofia, uma doutrina, não tem nenhum sectarismo religioso. Então, você que está aí pela primeira vez em contato com a Seichonoye, procure, tem outros vídeos no canal. Nós temos também ótimas oportunidades através das academias de treinamento espiritual da Seichonoye, em vários estados, onde tem seminários, tem imersões espirituais de fim de semana, de 2, 3, 5 dias, onde nós realmente podemos abordar com mais profundidade, né, o que nós abordamos aí nesses minutos sobre como enfrentar os problemas e as dificuldades do nosso dia a dia.
e superá-los, né? Então, vai aí o convite para quem já conhece também o ensinamento da Seichonoye, que fique firme, que pratique, não desista, e a nossa missão realmente é tornar esse mundo um mundo feliz. O paraíso existe aqui e agora, né? Então, vamos viver nesse paraíso maravilhoso. Obrigado pela oportunidade e foi uma alegria estar com vocês. Só colocando algumas palavras aqui finais, né? Sobre nossas dificuldades, nossos problemas na vida, mas sempre a gente vai olhar para trás e vai ver que cresceu infinitamente. Que a gente tem essa capacidade infinita, a força infinita dentro do nosso interior, e a gente vai reflexionando, avançando, né? E eu estava me lembrando um pouquinho antes aqui uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Na relação pai e mãe também, e a gente sentia que amava e amar nossos pais, né? Eu conheço a Seichonoye tem um bom tempo já, mas recente eu descobri em uma oração, na meditação, que minha mãe não despediu de mim para a escola. Quando eu fui para a escola, morava em fazenda, né? Mas naquele momento eu vi a cena que, na verdade, ela não conseguiu despedir porque ela ficou muito emocionada. Ela foi chorar num canto, né? Eu vi essa cena e entendi o amor que minha mãe tinha por mim. Isso me trouxe um trauma muito grande, muito tempo. E depois também eu percebi que tinha ficado com raiva do meu pai, que ele me levou para a escola, sabe? Falei, puxa vida, como a gente guarda coisas mínimas, insignificantes, que trazem um trauma imenso para a gente, né? Mas quando eu entendi que era amado pelo pai e pela mãe, nossa, surge uma alegria dentro da gente infinita, sabe? E percebe, puxa vida, eu amo meu pai me ama. Sai aquele sentimento, parece que não está bom, né? Que não está feliz, sabe? Isso foi muito bom para mim, embora depois de muitos anos dentro da Seichonoye. Mas fez crescer, aprender a amar um pouco mais, né? Trilhar esse caminho maior. Aí passa a amar mais os irmãos, a família, as pessoas, a nós próprios, né? A gente passa a amar de uma forma muito maior. Mas todas essas dificuldades que às vezes passa até mais tempo, né? Nos leva a crescer e crescer infinitamente, né? E isso é muito bom, a Seichonoye nos dá esse caminho, essa condição, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que acredito, né, que nossa conversa aqui hoje com certeza abriu a mente de quem está nos acompanhando durante todos esses dias, todos esses momentos, né? Acho que fez a gente refletir um pouco como é que está a nossa vida, como é que a gente pode agir sobre ela, né? Acho que lá no começo, talvez quando ouviram o tema Transforme os problemas em oportunidades e você olhava para o problema, você só via duas opções, né? Ou se render ou fugir dele, né? Eu espero que agora no final do programa você tenha entendido que você tem outras opções, né? Que você pode comandar sim esses problemas, você é responsável pelas coisas que lhe acontecem, no sentido de mudança, que você pode mudar. E quando a gente agradece, a gente volta a nossa mente aí para Deus e a gente abençoa, né? E com coragem a gente vai vivendo cada momento. Desejamos aí que vocês tenham um ótimo, né, dia. Tenho certeza que depois de todas essas dicas e conversas, qualquer problema já se transformar em grandes oportunidades. Também, se você ainda tem mais dúvidas, procura aí, tem outros canais, tem um canal, né? Então tem outros vídeos de outros diálogos. Também procure uma associação local, a sua regional. Se você está passando por uma dificuldade ainda maior e precisa aí de uma ajuda, pode sempre contar, né, com a Seichonoye, que está sempre de braços abertos para receber cada um de vocês. Então, muito obrigada para o leitor Arthur, para o leitor Araci, para o leitor Alberico, né, para a gente ter essa conversa maravilhosa. Então, assim, encerramos o nosso programa Diálogos da Seichonoye. Muito obrigada. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas
a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Rosô dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Rosô toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!